O sistema tegumentar. O sistema tegumentar nada mais é do que os órgãos de revestimento do corpo humano. O corpo humano, com algumas áreas de exceção, ele é revestido por uma camada de tecido chamado de pele. A pele, ela só não está presente nos chamados orifícios naturais do corpo, que são orifícios que permitem a comunicação do corpo humano com o meio externo. Então, no caso, por exemplo, as rimas palpebrais, a rima labial, os poros acústicos e também o canal anal e o ósseo externo da uretra. São chamados orifícios naturais do corpo. Essas regiões são aberturas que permitem a comunicação do corpo com o meio externo, ou para absorção de elementos ou para eliminação também de elementos indesejáveis. Essas estruturas, essas cavidades, elas são revestidas por um tecido mucoso, que é um tecido especial que reveste essas cavidades, como é o caso da mucosa oral, a mucosa nasal e assim por diante. Todo o restante do corpo ele é revestido pela pele. A pele ela serve tanto para proteger mecanicamente como biologicamente e quimicamente o corpo, mantendo o equilíbrio entre substâncias que são mantidas internamente e substâncias mantidas externamente ao corpo humano. Ela é formada por duas camadas principais, a epiderme, que é a camada mais superficial, e a derme, que é a camada mais interna. Abaixo da derme fica o tecido gorduroso, chamado de tela subcutânea, que se interpõe entre a pele e os tecidos. Esse tecido gorduroso ele varia de acordo com a região do corpo, ele pode ser mais espesso ou mais escasso. As células adiposas elas acumulam tecido gorduroso, substância gordurosa no seu interior, que serve como reserva também de energia para o corpo, e ela cria também uma superfície interna flexível, maleável, fazendo com que a pele então não fique aderida, colada nos tecidos mais internos. A epiderme é formada por células achatadas, chamadas células pavimentosas, na sua grande maioria células mortas, que ficam se desprendendo constantemente para o meio externo. Então as camadas externas da pele elas vão sofrendo uma descamação constante, uma renovação constante. As camadas mais externas vão se desprendendo e as mais internas vão subindo. E a derme, que é a camada mais interna, é formada por células cuboides, células maiores, que estão em constante processo de multiplicação. Então, as células da derme vão se multiplicando, vão subindo e vão formando as camadas da derme. Aliás, a derme vai produzindo células que vão subindo e formando as camadas da epiderme. A superfície da epiderme ela é revestida por uma substância chamada de queratina. A queratina ela serve para impermeabilizar a superfície da pele, impedindo que haja penetração de líquidos no corpo. E na superfície da epiderme também nós encontramos aberturas que são chamadas de poros. Existem os poros sudoríparos, que são os poros, as aberturas das glândulas sudoríparas, responsáveis pela eliminação do suor, e os poros pilosos, onde ficam implantados os pelos. Os anexos da pele, ou seja, as estruturas que fazem também parte da estrutura da pele, eles estão fixados na parte mais profunda, na camada mais profunda, que é a derme. Os pelos, as raízes dos pelos, também a implantação das unhas e as glândulas, entre elas as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas elas são glândulas tubulares que ficam assim enoveladas e tem um canal que sobe em direção à epiderme
e se abre através dos poros sudoríparos. Elas são responsáveis pela produção do suor, que é uma substância que é produzida, que é tirada da circulação sanguínea, como se fossem impurezas que são filtradas do sangue. Assim como os rins, né, fazem a depuração da circulação sanguínea, as glândulas sudoríparas também fazem essa depuração através da produção do suor. E a sudorese, que é a produção do suor, ela também é importante para a regulação térmica do corpo. Se você está num ambiente quente, o suor é eliminado para a superfície do corpo e ao evaporar ele reduz a temperatura interna do corpo humano, ajudando nessa regulação. As glândulas sebáceas, elas ficam localizadas junto com as raízes dos pelos. E quando os pelos são estimulados a sofrer uma ereção, elas então eliminam a sua secreção para o interior dos folículos pilosos e através dos poros pilosos essa secreção ela extravasa para a superfície da epiderme. Essa função da glândula sebácea é exatamente também ajudar na regulação térmica do corpo, mas no sentido contrário das sudoríparas. Elas vão agir mais nos ambientes frios, quando a temperatura externa é muito baixa, os pelos sofrem esse processo de ereção e espremem as glândulas sebáceas, que então eliminam a sua secreção através dos pelos para a superfície da pele. Essa secreção ela aumenta a espessura da pele, fazendo um isolamento térmico, impedindo que o corpo perca calor para o meio externo, funcionando então como se fosse um isolamento térmico. Os pelos eles estão espalhados em todo o corpo e em algumas regiões eles aparecem de maneira mais diferenciada. No couro cabeludo eles formam o cabelo, no rosto eles formam a barba, nas sobrancelhas e nos cílios eles já vão ter um aspecto específico, na região inguinal, na região anal, e no restante do corpo eles se apresentam de várias maneiras diferenciadas, mas sempre com a mesma estrutura. Eles são formados por células da epiderme, que se dispõe de maneira cilíndrica e são envolvidos por uma camada mais compacta de queratina, endurecendo a sua estrutura e dando então a sua forma característica, a sua consistência também característica. E por fim, as unhas também são consideradas como anexos da pele. Elas têm uma estrutura semelhante ao do pelo. Elas têm uma raiz que se forma a partir da derme, na camada mais interna. A partir dessa raiz, as células vão migrando para a parte superficial. São células que adquirem um formato achatado, pavimentoso, semelhante às células da epiderme, só que elas vão ser revestidas por uma camada mais espessa e mais endurecida de queratina. E essa camada de queratina então forma essa placa que forma a unha. Então ela tem uma raiz na sua borda posterior e tem uma borda livre que cresce então continuamente na sua borda externa ou na sua borda anterior. Geralmente as células levam em torno de 6 meses para migrar da parte interna, da raiz da unha, até a sua base, até a sua borda externa, que seria o tempo da regeneração de uma unha quando você acidentalmente perde através de um traumatismo. Na região da raiz da unha, na sua borda interna, existe um semicírculo de células mais jovens, mais claras, que é chamada de lúnula. E as unhas ficam localizadas então nas falanges menores ou nas falanges distais dos dedos dos pés e dos dedos da mão.